Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O arroz está com preço caríssimo, subiu 3,08% em agosto na média nacional, né? Lá em Curitiba, por exemplo, o aumento foi de quase 6%. Foi onde mais aumentou o preço do arroz. Que de fato impacta diretamente no bolso do consumidor, uma vez que o arroz está na cesta básica, é um alimento essencial para a população brasileira. A gente costuma comer muito aquele arroz e feijão, né? As indústrias já podem importar arroz sem tarifa. Pois é, o governo brasileiro liberou a entrada de 400 mil toneladas do produto até o fim do ano. O objetivo disso tudo é combater a forte alta no preço. Antes de gravar esse episódio, a produção do nosso podcast jogou a palavra arroz no Google e clicou na opção de compras. O primeiro resultado, senta para ouvir. Arroz branco tipo 1, 5 quilos, R$ 41,10. Algumas semanas atrás, o preço estava na casa dos R$ 15. A alta do arroz está em todas as rodas de conversa pelo Brasil e virou até meme, com motivo, né, gente? O arroz está presente na mesa de mais de 90% dos brasileiros. Quem está falando isso não sou eu, não. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas o arroz não é o único produto que está elevando o preço da cesta básica e fazendo muita gente lembrar de um tempo que achávamos que estava no passado, o da inflação dos alimentos do nosso dia a dia. Para entender, então, os porquês dessa alta nos preços e até quando essa alta vai, na primeira parte do episódio de hoje eu recebo o editor executivo do CNN Business, André Jankowski, Príncipe de Cangaíba, novamente aqui. Olá! Olá, Monalisa, tudo bem com você? Quantos seguidores e seguidoras até o momento? São poucos, não sou uma pessoa muito de redes sociais. Eu também não, mas depois dessa apologia à beleza, ao Príncipe de Cangaíba, não deu uma aumentadinha? Já teve mensagem, fala assim, vim conferir o que Monalisa falou. Não falaram nem que sim, nem que não. Querido, brincadeiras à parte, porque a vida tá muito difícil, até o arroz problematizou, meu Deus. Vamos nessa, falei aqui no enunciado para te colocar na roda, para dizer até quando essa alta nos preços vai. Não tem resposta para isso ainda, tem? Não tem resposta porque é uma demanda, é muito aquela questão daquela lei da economia, né, da oferta e da demanda. Então, quando você tem muito produto e menos pessoas querendo comprar, o preço cai. Quando você tem pouco produto e muitas pessoas querendo comprar, você aumenta o preço. Então, é muito difícil falar isso. Provavelmente, quando tiver uma vacina, quando tudo se estabilizar, os preços dos alimentos também se estabilizem. Mas a gente não sabe quando vai ter a vacina, a gente não sabe se a gente vai ter uma seca muito grande, a gente não sabe se a região produtora de arroz do Brasil, que se concentra principalmente no Rio Grande do Sul, vai ter uma boa safra ou não. Então, são várias variáveis. Desculpa que a redundância, não, mas é isso mesmo. Eu estava ouvindo analistas, especialistas falando sobre essa questão da alta do arroz e fiquei muito impressionada porque eu não sabia que 20% da nossa produção vão para quem? A Venezuela! O mundo está comprando mais o nosso arroz. Não só a Venezuela, o Peru compra Exato. bastante. México acabou de abrir mercado, então, lá com o Brasil. Então, eu até conversei na semana passada com o presidente da Federação de Arroz do Rio Grande do Sul, que eles falaram que agora a meta é abrir mercado. Porque o atual momento do mercado é muito bom para os produtores de arroz e que não acontecia antigamente. Por causa da alta do dólar aqui, vamos deixar claro Não isso. só por causa disso. Por que Existem também? vários motivos. Então, por exemplo, aqui o Brasil, ele era um país que não exportava tanto arroz antigamente. Porque aqui na América do Sul, a gente tem países que são mais competitivos, né? Que produzem um arroz mais barato do que o Brasil. Uruguai, Argentina e Paraguai principalmente. Só que aí, você teve uma alta da demanda. Então, mais países querendo estocar comida. A China tem estocado comida, então ela começa a comprar arroz de todo lugar do mundo e outros países começam a comprar de outros lugares. A participação da China no Brasil aqui não é tão grande. Não é à toa que a Venezuela foi o país que mais cresceu e o país que mais importou aqui no Brasil foi o Peru. Então, até pela distância e tudo mais. Mas agora, você vê uma mudança por causa dessa alta da demanda. Então, alta da demanda com menos produto, aumenta o preço. Então, fica melhor para os produtores produzirem arroz. E só uma curiosidade, Sim. Entre 2016 e 2018, a área de produção de arroz aqui no Rio Grande do Sul diminuiu em cerca de 9%, porque os produtores, como não dava tanta demanda do arroz, começaram a trocar por outras culturas, como soja, milho, que elas trazem mais rentabilidade. Então, agora tá mudando para esse ano, estão esperando uma alta de 5% da área de produção do arroz, porque tem demanda.
Vamos aos números, então, para a gente situar todo mundo no mesmo ponto de partida. Dados da Universidade de São Paulo apontam que o valor de uma saca de 50 quilos aumentou 116%, isso desde o início do ano. Só no último mês, o preço ficou 42% mais alto. E isso, então, tem a ver com a lei da oferta e procura. Isso. Sim. Aí você também tem a questão do dólar. Então, o dólar mais caro frente às moedas emergentes, que costumam produzir essas commodities, né? Commodities são as matérias-primas, né? Então, arroz, soja, petróleo, tudo isso a gente pode colocar como commodity. Então, os países mais ricos vão lá, eles têm mais dinheiro para comprar. Fica mais barato para esses países comprarem commodities de países como o Brasil. E aí, quando a gente olha para a cesta básica toda, pontuando que a cesta básica ela tem diferenças drásticas dependendo da região, né? Mas os especialistas e quem olha os números ali, como o povo do CNN Business, todo mundo está mostrando essa alta e pressionando a cesta básica como um todo, né, Exato. André? O Diese fez uma análise, né, de 17 capitais aqui do Brasil. E dessas 17 capitais, 15 tiveram aumento da cesta básica. Foi um valor de cerca aí de 5 a 10%, mas isso faz muita diferença no bolso do brasileiro, principalmente do brasileiro mais pobre. O feijão, por exemplo, aumentou 30% desde o começo do ano. O tomate, de novo, a gente lembra daquela Sim. crise do tomate, também está aumentando de novo. Então, você tem um outro motivo que é também o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ajuda nessa alta de preços. Por quê? O brasileiro mais pobre conseguiu ter mais dinheiro e foi gastar no supermercado. Comida. Exato. Pelo amor de Deus, tem pandemia, tem que ficar em casa. Perdeu o emprego, não pode nem comer mais. Aí você tem essa solução do quê? De comer dentro de casa, que é mais barato. Todo mundo foi atrás da comida, então, do arroz, do feijão, dos itens. Mas sabe o PF? Aquele Sim, arroz, feijão, eu batata. adoro. Aliás, que fome. Ele não teve aumento de preço. Segundo o IPCA do mês de agosto, ele teve um aumento de 0,1%. Ninguém estava indo comer o PF na rua. Então, se você comer um PF, que é um bom PF de R$25, você vai pagar agora R$25,02. Olha isso, como a questão da oferta e da procura é determinante, sim, em todos os contextos. É muito cruel, né? Também a reação do outro lado, quando teve aquela ofensiva do governo, dizendo que só ia aumentar quem não tem coração, isso, aquilo outro. Claro que a gente não pode nem sonhar em falar em controle de preços, porque a gente sabe que essa conta é impossível de pagar, e isso é um erro atroz. Mas como é que se equaciona isso? Esperando, produzindo mais. O governo ele diminuiu, né? Ele inclusive zerou o imposto de importação de alguns alimentos, inclusive do arroz. Isso é uma maneira de você trazer o produto mais barato para cá. Ter mais disponível, aí o preço cai um pouco. Todo mundo fica feliz? Não. Os produtores de arroz começam a ter competidores estão de fora, trazendo o arroz para o Brasil, às vezes com preço mais barato, mais competitivo do que eles. Então, aquele bom momento dos produtores de arroz pode acabar indo por terra por causa dessa redução dessa taxa. Então, é sempre uma briga. Mas, como eu disse no começo, quando a gente tiver essa estabilização da economia no geral, com as vacinas, que se tudo der certo, no começo do ano que vem já começa a ter uma campanha grande de vacinação, a gente vai voltar para a normalidade. As pessoas vão voltar a consumir fora de casa, as pessoas não vão precisar estocar alimento, os países não vão estocar alimento. Então, esse caos todo vai diminuir. Então, traz uma estabilidade, inclusive, para a produção de alimentos. É que essa lei de mercado é meio cruel, né? O que a gente está falando não é de um produto supérfluo, é de algo fundamental para os brasileiros, que é o nosso arroz com feijão, que é o que mais a gente deve comer quando a gente pensa em saúde também. Estou abrindo o leque econômico falando de saúde. Em algum momento, a gente pode até ver uma certa crueldade aí dos produtores que quiseram ganhar muito no meio dessa desgraceira toda, ou é assim mesmo? Economia aberta e leis de mercado têm esse viés cruel às vezes. O capitalismo, ele tem esse viés, né? Sim. Não vou nem colocar o que é positivo e o que é negativo, mas a gente está vendo que há uma crise, inclusive na Argentina agora, que eles estão congelando os preços e está tendo falta de alimentos. Então, acontece da seguinte maneira: se você vai produzir um alimento e vai vender por um valor que vai te trazer só custo, então você não vai ter um lucro, você não vai produzir. Então, quando você não produz, você simplesmente não coloca esse tipo de alimento nas gôndolas do supermercado. Então, você tem esse problema. Então, controle de preços geralmente significa escassez de alimentos num futuro mais distante. Obrigada, André. Até a próxima. Imagina, até a próxima. Obrigado pelo convite de novo. E só para fazer um jabá, visitem lá o cnnbrasilbusiness.com.br. Aê, jabá de amigo pode. Um beijo.
Na segunda parte do episódio, eu converso com o professor Joelson Sampaio, do Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Professor, muito bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, Mona Lisa, é um prazer. Prazer é todo meu. Professor, a gente sabe que alta nos preços de comida é cruel para todo mundo, mas por que, especialmente para as famílias de baixa renda, além do óbvio de que elas têm menos dinheiro para gastar? A cesta básica, Mona Lisa, ela tem um peso importante no orçamento das famílias de menor renda. Então, quando você tem uma inflação maior em alimentos, no final do dia é um bolo que você está dividindo com, digamos, mais inflação, ou seja, vai sobrar uma parte menor para as outras coisas. Então, ela acaba comprometendo mais de um orçamento já reduzido com a parte de alimentos, que é essencial, que é a parte de cesta básica. Então, quando a gente vê a inflação em alimentos, ela acaba afetando ainda mais as famílias de menor renda por conta desse motivo. A última vez em que eu me informei sobre quanto era esse peso aí no orçamento das famílias de baixa renda era algo entre 30 e poucos %. Faz tempo. Hoje está mensurado isso? Ainda é tão pesado assim? Exatamente, é em torno de 33, 35%, só que para as famílias de uma renda ainda menor, ou seja, as famílias, quando a gente sai dessa média geral do Brasil, a depender da família, esse valor pode chegar até 40%. Então, digamos que um peso bastante expressivo. Professor, aquela sugestão dada pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados para trocar o arroz pelo macarrão, na economia isso chama o quê? Olha, a gente, na verdade, nem tem um conceito para enquadrar essa sugestão, porque quando a gente vai para a teoria econômica, quando a gente fala de bens substitutos, são bens que você poderia substituir, mas que as características são similares. Isso. E aí, nesse caso, não tem nenhuma semelhança. Então, para a economia não faz o menor sentido esse tipo de sugestão, porque você está comparando laranja com banana, é a mesma coisa arroz com macarrão, tirando a propriedade de carboidrato, o restante é tudo diferente. Então, do ponto de vista de um economista ou à luz da teoria econômica, isso não faz o menor sentido. Agora, professor, também outra declaração que repercutiu e repercute ainda pela complexidade dela e pelo que ela significa foi o apelo do presidente Jair Bolsonaro às redes de supermercado para que diminuam, a margem de lucro ali na hora de vender o arroz. Aí sim, a gente tem que colocar princípios econômicos muito importantes numa economia verdadeira, numa economia que tem o giro real da roda econômica, Certamente. Quando a gente fala em economia de mercado, a ideia é que o mercado vai se regular e que você não tenha nenhuma interferência nem do Estado e nem também de uma empresa ou outra em termos de impacto direto em preço e quantidade. Certamente isso afeta as margens dos comerciantes, porque muitos já fecharam suas negociações, mas no final do dia a decisão é dele. Enfim, como que ele vai alocar, como que ele vai precificar, é uma decisão dele, e que para a gente resolver esse problema não cabe uma questão de uma, digamos que, sugestão para o tomador de decisão. Aí você tem políticas econômicas, tem mecanismos técnicos, macroeconômicos, microeconômicos que podem endereçar esse tipo de questão, mas não um pedido para A ou B, ou para um setor ou outro, para atender uma demanda ou outra. Geralmente você tem políticas econômicas que vão nesse sentido, porque isso é um movimento de mercado. O movimento de mercado você responde via mercado. E nos remete, quando a gente escuta isso, a tempos sombrios, de controle de preços, fiscais do Sarney, a maquininha de inflação. Isso não dá certo, E a gente está vendo o que está acontecendo exatamente sobre esse aspecto aqui, pertinho da gente, na Argentina. Certamente, Mona Lisa. A década de 80 foi, digamos que, um grande aprendizado para o Brasil e um laboratório de várias políticas econômicas que não funcionam, que não dão certo, que não fazem mais sentido, que nunca deram certo. Essa parte de controle de preços nunca deu certo em lugar nenhum no mundo. Então, a gente não tem nenhuma referência de algum lugar que tenha utilizado e tenha tido sucesso. Por vários motivos econômicos, inclusive, não vai dar certo. Então, o ideal, novamente, é que quando você tem uma economia de mercado, você regule e atue como economia de mercado, pedindo ou fazendo, digamos que, restrições para movimentos de preço, impondo restrições. Primeiro que você não alcança o seu objetivo, segundo os agentes econômicos vão reagir a isso, e no final é sempre muito ruim. É só a gente lembrar a década de 80 no Brasil. A
A gente então consegue pensar ou projetar uma queda no preço do arroz em que circunstância? Na verdade, uma queda nos preços da cesta básica em geral. Isso, claro, olhando para esse momento pandêmico do mundo. Pontualmente, esse movimento do governo de zerar tributos para importação para você ter mais oferta aqui é uma ação que no curto prazo ajuda e principalmente o consumidor, e isso faz também com que com o passar do tempo, os produtores voltem ao seu nível pré-crise de produção. Então, eu acredito que daqui para o final do ano a gente vai ter um arrefecimento, principalmente na inflação de alimentos, por dois motivos. A política, que aí sim, de novo, política econômica, zerando a tributação para você importar o arroz e aí trazer mais oferta para o mercado interno. E o segundo ponto, os próprios produtores internos vão aumentar a sua produção para abastecer o mercado. Esses dois componentes tendem a arrefecer a inflação daqui para o final do ano na parte de alimentos. Professor, muito obrigada pela conversa. É bom falar com quem entende, nos dá aí uma maior compreensão sobre os fatos do momento. Obrigada e até uma próxima, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau. Meio de semana a gente olhou então mais atentamente, mais profundamente para a questão da alta do arroz, o aumento aí do preço da cesta básica em geral. E claro, amanhã a gente se escuta de novo falando sobre outros assuntos importantes. Eu sempre lembro isso para te convidar então a, claro, continuar aqui no Item Mais, tá bom? Amanhã a gente se ouve. Até.